Bom, nesse módulo da aula de formação bíblica, nós iremos falar sobre Deus, o modo como nós compreendemos Deus nas Escrituras. E claro, sempre para começar um diálogo, nós precisamos fazer algumas perguntas para intensificar a nossa compreensão. Quem é Deus? Como ele surge na Bíblia? De que maneira nós temos a certeza de que ele existe e que ele é Deus? Quais são os seus atributos? Como ele se manifesta na história? Bom, as Sagradas Escrituras ajudam-nos a compreender um pouco de quem é Deus, como ele surge na história do povo e por que a Bíblia se refere tanto a ele. A palavra Deus é uma palavra que não tem referência material. Por exemplo, se você faz uma alusão a um objeto como casa, a palavra casa refere-se a um lugar onde mora alguém e onde você tem um determinado referente. Então, a palavra significa alguma coisa. E isso vale para tudo. Para casa, para moto, para pessoas, para bens, para coisas materiais. Então, todas as coisas são nomeáveis e são também demonstráveis. Então, as coisas como casa, foto, gente, montanha, são nomes que têm uma referência a algum objeto. Então, todas as coisas são nomeáveis e demonstráveis. Eu posso demonstrar o que eu nomeio a partir do que existe. No caso de Deus, nós não temos uma coisa que o demonstre. Nós não temos um objeto. Por quê? Porque Deus não é matéria. Deus não é objeto. Deus não é uma coisa. E isso é muito importante, porque se Deus não é matéria, se Deus não é objeto, se Deus não é uma coisa, eu já estou começando a compreender Deus pelo contrário do que ele é. E nesse sentido, a teologia chama esse método de negação de teologia apofática. Isso significa, como eu sei de Deus? A partir das coisas que ele não é. Então, Deus não é material, Deus não é objeto, Deus não é um fato, Deus não é um fenômeno, Deus não é uma pessoa física como nós imaginamos. A menos que nos reportemos a Jesus, que é a encarnação de Deus na história. Mas como o nosso tema é Deus, é preciso dizer que Deus não é objeto, matéria, coisa, fenômeno e fato. Isso já nos dá uma possibilidade de compreender, então, o modo de agir de Deus. Então, uma das formas de saber quem Deus é sabendo quem ele não é. Ele não é matéria, ele não é fenômeno, ele não é uma coisa, ele não é um fato. Então, o que ele pode ser? A Bíblia, então, nos ajuda nesse caminho de descoberta de quem é Deus. Se você pega o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículos de 1 em diante, ou 1 em seguida, você vai ter algum sinal do que Deus é. O primeiro sinal que tem é o sinal de Deus associado ao Espírito. Diz o livro de Gênesis que o Espírito de Deus pairava ou agitava-se ou se movimentava sobre as águas. Então Deus, na concepção bíblica originária, quer dizer, do livro do Gênesis, já que Gênesis significa origem ou princípio, do ponto de vista original e do ponto de vista de princípio, Deus é Espírito.
O Espírito é exatamente aquilo que não se pode pegar, que não se pode mensurar, que não se pode tocar. Então aqui nós já temos, além de Deus como Espírito, Deus como algo sagrado. Sagrado significa separado, intocado, aquele pelo qual nós não podemos chegar sem que seja por sinais. Então, como nós sabemos sobre Deus? Através dos sinais de sua manifestação. É por isso que esse Gênesis vai dizer que Deus cria. E a criação de Deus é um sinal de sua existência e de sua ação no mundo. Agora, como Deus cria? É muito interessante. Deus cria através de sua palavra. No livro do Gênesis, as coisas são criadas pelos ditos de Deus. É por isso que tem lá: e Deus disse, faça-se o sol, e o sol foi feito. E Deus disse, faça-se a lua, e a lua foi feita. E Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem foi feito. Então, esse Espírito sagrado cria a partir de sua palavra. Os hebreus, quer dizer, o povo judaico, usava o termo da, ba, para se referir à palavra. Essa palavra era uma palavra criadora, quer dizer, uma palavra que gerava vida. Então, quem é Deus? É um Espírito que faz a vida surgir no mundo. Então, nesse sentido, é a sacralidade de tudo que existe. Por isso, o nome de Deus na cultura judaica nunca é mencionado. O nome de Deus é um segredo com o qual nós jamais poderemos nos deparar por completo. E aí, por exemplo, na Sagrada Escritura, Deus tem vários nomes. Você encontra Deus associado a Javé. Nós vamos daqui a pouco nos deparar sobre essa compreensão de Javé. Jeová, Adonai e também Elohim ou El. Daí, desse termo final, Elohim, vem os nomes que têm significado relacionado a Deus. Por exemplo, Emanuel, Deus conosco. Gabriel, Deus fala, Deus deixa uma mensagem. Rafael, Deus cura. Então, nesse sentido, El é uma forma de se referir a Deus. Veja, é uma forma de referência a Deus. Não é a definição de Deus, porque Deus é Espírito. E como Espírito é sagrado, e como algo sagrado, nós não podemos definir por completo. E é nesse sentido que Deus é dito com vários nomes para indicar a sua ação. E nesse sentido, indicar a sua ação é uma forma de falar de Deus que cria, de Deus que diz, de Deus que movimenta a vida. Para compreender a revelação de Deus no Antigo Testamento, quer dizer, o modo como Deus se diz, porque há uma forma de a gente compreender Deus a partir dele mesmo, não a partir do que a gente pensa, ou do que a gente fala, ou do que a gente imagina ser Deus. Mas existe um texto bíblico que mostra Deus dizendo quem Ele é. Esse texto bíblico está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Nesse clássico, onde contém a auto-revelação de Deus, nós encontramos Javé, que é na verdade um tetagrama, quer dizer, é um nome inominável, impronunciável, tamanho é o mistério de Deus. Javé diz para Moisés: eu sou aquele que sou. O contexto desse texto bíblico é assim:
Deus chama Moisés para libertar o seu povo que é escravo no Egito e sofre, padece sob a mão feroz do faraó. E Moisés aceita a proposta de ser o agente condutor da libertação de Deus. Mas Moisés pergunta: quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? E Javé diz: Moisés, diz que eu sou aquele que sou, te enviou. Olha que interessante. Quem é Deus para Deus? Deus é aquele que é. Então, Deus, nesse sentido, é, em primeiro lugar, presente. É muito importante essa noção de Deus como presença, como presente. Porque eu sou significa eu estou, eu existo, eu acampei aqui. Então, eu sou. Agora, eu sou aquele que. Esse aquele que indica um futuro. Aliás, na versão mais originária em hebraico, não é eu sou aquele que sou, mas eu sou aquele que serei. Para indicar que essa presença de Deus é atemporal. Ou seja, Deus é princípio, meio e fim, alfa e ômega. Deus é antes e é depois, durante a eternidade. Então, Deus é um ser eterno, Deus é um ser presente, Deus é um ser atuante. Esse Javé, eu sou aquele que sou, é também aquele que chama. Chama, quer dizer, ele chama Moisés, ele chama os profetas, ele chama o povo para constituir uma aliança. Aliança é uma palavra-chave, aliança é uma palavra-chave importantíssima no Antigo Testamento, porque Deus resolve, na sua bondade, fazer uma aliança com o povo, e essa aliança envolve sempre uma promessa. Lembre-se da história de Abraão, sobretudo no capítulo 13, 14 ao 18 do livro do Gênesis, em que Deus chama Abraão, que morava em Ur, para se dirigir a uma terra onde a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu e que as areias do mar ou das praias. Quer dizer, a aliança com Deus passa pela promessa com Ele, quer dizer, pela capacidade de Deus dar alguma coisa boa para o homem, porque Ele chama. E esse chamado de Deus é presente e atemporal. E nesse sentido, Deus é eternamente Espírito, Deus é Criador, Deus é da palavra criadora. Essa é como que é a essência da revelação de Deus no Antigo Testamento. Ocorre que na história do pensamento, a versão bíblica de autorrevelação de Deus não satisfez as dúvidas, sobretudo filosóficas, antropológicas e teológicas. E por isso surgiram argumentos que, fundados nas Sagradas Escrituras, visavam provar a existência de Deus. Nós vamos apresentar aqui 5 argumentos que ao longo da história do Ocidente foram sendo construídos para provar a existência de Deus àqueles que pensam que Ele não existe e reforçar a existência de Deus para aqueles que já creem em Deus. O primeiro argumento que surge na história é um argumento de tipo racional. Quer dizer, a razão ela tem capacidade suficiente para compreender Deus. E nesse sentido, esse argumento de tipo racional recebe o nome de ontológico. Ontológico é uma palavra muito comum no universo da filosofia, porque ontos significa ser e logia, estudo. Então, o argumento ontológico se volta para o estudo, o discurso, a lógica do ser. Segundo o argumento ontológico, a razão é capaz de pensar coisas
perfeitas. E há uma hierarquia da perfeição. Por exemplo, eu penso numa coisa boa que existe, uma casa. E penso numa coisa melhor que uma casa. Várias casas com as pessoas que eu amo estando bem. É melhor que uma casa só comigo estando bem. Então a razão vai aumentando o grau de capacidade de pensar em coisas boas e perfeitas. Aí eu penso algo que é imaterial e é bom e perfeito. Por exemplo, o amor. É algo imaterial, bom, perfeito, é um valor. Um valor, claro, que está superior a uma casa, a um carro, a uma moto, a uma prestação, a um cartão de crédito, a uma conta bancária. Mas o amor não é ainda o valor dos valores, o mais perfeito dos perfeitos. Aí eu imagino a paz. A paz, que é um valor e um princípio segundo o qual, se você vive em paz, você vive feliz. E se você vive só amando, você pode ter tristeza, infelicidade. Então, a razão humana é capaz de pensar coisas mais perfeitas, mais perfeitas, mais perfeitas, até chegar ao limite da perfeição, que é Deus. A última coisa que nossa razão consegue pensar de melhor, melhor, melhor e melhor é Deus. E aqui reside a noção básica do argumento ontológico. A razão é capaz de pensar coisas perfeitas e essas coisas perfeitas pensadas só podem existir. Porque se não existissem, nós não seríamos capazes de pensar. Esse é o centro do argumento ontológico. Bom, mas isso para falar de um dos tipos de argumento. Esse é o número 1. É claro que ele satisfaz uma camada de pessoas, aquelas que acreditam na razão, aquelas que acreditam no discurso racional sobre as coisas. Mas, na história do pensamento ocidental, surgiu outro argumento, que via não a presença de Deus e a comprovação da existência de Deus na razão, mas na matéria. Ou, se a gente quiser, na criação. A esse argumento que focaliza a matéria e a criação, nós damos o nome de argumento cosmológico. Ou seja, o argumento que leva em consideração o cosmo, a totalidade das coisas visíveis que existem. Quer dizer, a natureza, o ser humano, o corpo celestial, o corpo orgânico das coisas. Então, o argumento cosmológico se volta sobretudo para a matéria e do ponto de vista da discussão teológica, essa matéria se expressa na criação. Um dos grandes representantes do movimento anterior, que foi o argumento ontológico, foi Santo Anselmo. Desse movimento cosmológico, um dos grandes pensadores que representam essa tradição do argumento cosmológico é Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino apresentou na Súmula Teológica algumas vias que comprovavam a existência de Deus. E essas vias eram fundamentalmente voltadas para o mundo natural. E, segundo São Tomás de Aquino, todas as coisas que existem no mundo natural possuem formas e finalidades. Essas formas variam, porque as coisas que existem se movimentam. Então, as formas das coisas variam. Mas a finalidade última das coisas é sempre uma: o bem supremo. E esse bem supremo, Tomás de Aquino dá o nome de Deus. Então, tudo o que existe no mundo possui formas, essas formas são variadas e se exprimem de várias maneiras para o sujeito, e de alguma maneira essas formas que existem na natureza, no mundo, na vida, conduzem o ser humano ao bem supremo e, portanto, a Deus. Então, segundo o argumento cosmológico, as coisas naturais, as coisas criadas, as coisas materiais
em alguma maneira, conduzem o ser humano para Deus, para o bem supremo, para o alto. E essa é uma das formas, uma das maneiras de provar a existência de Deus. Olha a criação, vê a obra do Criador, porque ela não surgiu do nada. E nada surge do nada. Todas as coisas que surgem, surgem a partir da causa e efeito. A causa final das coisas quase sempre é Deus, porque Ele tudo criou e tudo o que cria faz menção a Ele, a Deus. Esse é um argumento de tipo cosmológico, representado sobretudo pelo nosso grande pensador medieval da Alta Idade Média, São Tomás de Aquino. Bom, apresentei-lhes 2 argumentos que comprovariam a existência de Deus. O terceiro argumento, que é um argumento muito importante também do ponto de vista filosófico, é o argumento probabilístico. Como vocês sabem, a palavra probabilidade tem a ver com números, com matemática. E o representante dessa corrente é o filósofo Blaise Pascal. Para Pascal, crer em Deus é como fazer uma aposta. E uma aposta você deve usar os critérios racionais. Isso significa, aquele que vai crer em Deus ou não crer em Deus deve ter critérios objetivos, racionais para justificar a sua crença. Então ele pensa dessa forma: crer em Deus garante ao ser humano o céu, a eternidade e a vida plena. Então, crer significa acreditar numa promessa além dessa vida, uma promessa além da morte. Ao mesmo tempo, quem não crê em Deus pode estar condenado, porque você negou aquilo que é uma promessa de vida após a morte. Ora, Pascal pensa, crer em Deus é mais sensato numa aposta do que não crer em Deus. Por quê? Se eu creio em Deus, eu ganho o céu, a eternidade e a vida plena. Então eu lucro. Então, eu crendo em Deus, eu lucro mais. Se eu não creio em Deus e não tiver essas coisas, eu não perco nada, eu lucro. Mas se eu creio em Deus e tiver essas coisas, eu sou condenado, portanto, eu perco. E nesse sentido, é muito melhor você crer em Deus do que não crer em Deus, porque crendo você tem tudo a ganhar e não crendo você pode perder. Daí o sentido de aposta em Blaise Pascal. Esse argumento da probabilidade é um argumento grandiosíssimo na história da filosofia e muito bem desenvolvido pelos seguidores de Pascal, sobretudo ainda num contexto de um racionalismo, porque Blaise Pascal também foi um grande matemático. O quarto argumento que comprova ou comprovaria a existência de Deus é o argumento histórico. Esse argumento histórico diz respeito às tradições dos povos. Essas tradições, obviamente, são culturais. Desde que o homem é um ser capaz de simbolização. E uma das primeiras formas de simbolização humana foram as formas religiosas. Os homens, por exemplo, que desenharam as pictografias nas paredes egípcias, desenharam símbolos religiosos, como a morte, Deus, o fogo. Quer dizer, símbolos que fariam menção a uma divindade. Ora, se desde que o homem é homem, o homem faz menção à divindade, só se pode concluir que Deus existe. Porque se não existisse, o homem não seria capaz de pensá-lo, de simbolizá-lo
e, portanto, de exprimi-lo através dos ritos, das tradições e das culturas. Então, o argumento histórico leva em conta a história da humanidade, que é uma história da religiosidade. Desde que o homem é homem, e em todas as sociedades do mundo, existem aspectos religiosos no dia a dia e no modo de ser, de agir e de sentir dos homens e das mulheres. O último argumento, e nós já trabalhamos ele porque ele é eminentemente teológico, é os argumentos advindos das Escrituras, que, claro, como nós dizemos, dizem que Deus é Espírito, que Deus é Dabá, palavra, e que Deus é Criador. E que na sua autorrevelação, em Gênesis 3, de 13 a 15, Deus é aquele que é. E nesse sentido, Deus é princípio, meio e fim. Deus é a finalidade de tudo que existe. Deus está acima de tudo. Daí porque os atributos bíblicos de Deus são todo-poderoso, quer dizer, onipotente, todo conhecedor, onisciente, e todo presente, onipresente. E nesse sentido, o Deus da Bíblia é o Deus que se auto-revela ao homem como presença. E é por essa razão, porque ele é presença, que a encarnação de Jesus é chamada também a encarnação de Emanuel, que significa Deus conosco, quer dizer, Deus presente na vida do ser humano. Muito bem. No próximo bloco, não perca, nossa formação será sobre Jesus nas Escrituras, o modo como ele é tratado no Antigo Testamento, porque Jesus é fruto da profecia, e o modo como ele é percebido e compreendido no Novo Testamento.